Graças e paz, irmãos. Provérbios capítulo 14, o verso 11. Vamos ler todos em uma só voz? A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos restos florescerá. Senhor, nós te agradecemos por essa porção sagrada, cheia de sabedoria, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, a termos um lar frutífero, a termos um lar florido, a termos um lar cheio da Tua presença, Pai. Nos dá sabedoria e discernimento espiritual para isso. Nós precisamos de Ti. Nossa casa precisa de Ti. Nossa família precisa de Ti, Jesus. Continua, Espírito Santo, ministrando ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Sua casa, sua família, você considera um jardim florido? O que seria um lar florido? O tema dessa noite é quando o lar deixa de florescer. E eu acredito que esse não é um desejo de nenhum da gente. Mas nós não estamos no céu, estamos na terra. E muitas vezes a nossa família, o nosso lar, passa por situações difíceis. Que a gente vê o lar definhando, secando, sem vida. E o que fazer quando isso acontece? Ou quais são os sinais de alerta para a gente ficar esperto quando isso estiver acontecendo? Um lar florido é um lar que tem a presença de Deus. Um lar florido, ele reflete a beleza de Jesus. Um lar florido, ele tem o perfume de Jesus. Ele exala a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Um lar florido é aquele que tem a sua raiz firmada na palavra de Deus. É um lar que está fundamentado na rocha, que é quem? Jesus, que é Cristo. Um lar que conhece o valor do perdão. É um lar florido. É um lar que busca desenvolver uma comunicação saudável. Esse é um lar que floresce. Um lar que floresce olhando para a eternidade com Cristo. É diferente, irmãos. E não apenas para aquilo que é passageiro nesta vida. A Bíblia, ela emprega várias imagens sobre florescimento, que descreve tanto uma prosperidade material, como também um desenvolvimento espiritual. Por exemplo, o Salmo 92, o verso 12 ao 14, diz que o justo florescerá como palmeira. O Salmo 128, lemos aqui em vários momentos esse mês, é um salmo que fala de uma família que floresce, que desenvolve, que prospera na presença do Senhor. O Salmo 127, o verso 1, diz assim, a igreja conhece. Vamos ler a primeira parte, Salmo 127, o verso 1. A igreja pode ler comigo? Vai estar aqui. Vamos lá? Os irmãos ficaram na ponta da língua, não foi? Vamos ler? Se o Senhor... Até aí. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não florescer o nosso lar, em vão trabalham aqueles que tentam florescer. Essa palavra em vão, no Salmo 127, sabe o que significa? Tem um sentido de inutilidade. É como tentar armazenar água em um tonel furado. Você consegue? Eu acho muito difícil. E é semelhante a esse tonel furado, são tantos relacionamentos, são tantas famílias. Em vão é a mão humana sem a mão de Deus, irmãos. Em vão é a mão humana sem a mão de Deus. O Salmo 127 apronta para isso. Se o Senhor não edificar, se Deus não trabalhar no nosso lar,
em vão, inútil, um tonel furado, é esse lá. Porque será como um vazio, como Eclesiastes, o pregador diz, correr atrás do vento, nunca vai estar satisfeito sem a presença do Senhor. E Deus tem prazer de trabalhar na minha e na sua família. Deus tem prazer de edificar a tua família. Deus quer edificar a tua família, quer trabalhar na tua família. Eu acredito que o desejo de Deus é ver cada lar florescer. Mesmo que nesse momento você olhe para o seu lar e só veja folha seca. Pode acontecer isso, pastor? Pode. Aí você muitas vezes espera o seu esposo, esse sentido que nós estamos usando, essa metáfora de um jardim no lar. Você está esperando o seu esposo florescer, o seu filho florescer, quando na verdade, dentro da visão bíblica, é você começa em você. Você começar a florescer dentro do seu lar. Percebe como é diferente, em vez de a gente olhar para os outros, a gente primeiro olhar para a gente. Eu estou florescendo no meu lar, e não eu olhar para o meu esposo. Ele está florescendo, minha esposa está. Sei que isso é importante, mas o primeiro passo de onde deve começar é da gente. É da gente. Então, nessa noite, quero fazer uma reflexão daquilo que impede Deus edificar a família. O que impede a família florescer aos olhos de Deus. Mas antes eu quero fazer uma observação. Deus não é alguém que contratamos para fazer melhorias em nossa residência e vai embora quando conclui. Deus não é esse tipo de pessoa. Você contrata a Deus para tratar do seu filho, tratar do seu esposo ou de você mesmo. E depois você olha e diz, eita, está tudo bem. Aí você coloca a Deus num quartinho lá no fundo. Muitas vezes a gente age com Deus dessa maneira. Olhamos para Deus assim, como um mordomo dentro do nosso lar, como um empregado. Mas esse não é o papel de Deus. Não é. Me parece que recorremos a Deus quando as coisas fogem do controle. Aí a gente lembra que Ele está lá no quartinho, em algum canto. Diz, Deus, vem aqui tratar aqui. Mas não deve ser assim. Deus, Ele deve ser a base e o alicerce do nosso lar. Deus deve ser o centro da nossa vida. Nós não devemos lembrar de Deus quando tudo vai ruim dentro do lar. Não é isso. Deus quer edificar sua família, florescer o seu lar. Mas o que tem impedido, o que pode impedir Ele fazer tal coisa? Quero comentar 3 razões para isso. 3 razões que impedem uma família florescer. A primeira razão é a família ser autossuficiente. Essa é a primeira razão que impede Deus florescer o seu lar, edificar o seu lar. É se achar autossuficiente. Ou seja, é não depender de Deus. Não depender de Deus. É agir com as suas próprias forças. Você vai direcionar a sua família para onde o seu coração deseja. Ou seja, uma família que se acha autossuficiente não tem espaço para Deus. Não tem espaço para Deus. E isso é um impedimento para Deus edificar e florescer o seu lar. Uma família autossuficiente deixa Deus dentro das 4 paredes do templo. Uma família autossuficiente deixa Deus nas páginas fechadas da Bíblia. Ou num quadro onde contém um versículo na cozinha, na sala ou no quarto. Esse não é um lugar de Deus. Mas muitas vezes, muitas famílias agem dessa maneira. Quando penso no que foi oferecido a Eva e que o que fez aquela família sofrer as consequências, não foi apenas uma fruta, não, mas foi a ideia de poder. A ideia que Satanás vendeu para Eva é que ela e sua família teriam o mesmo poder de Deus, que seria uma família autossuficiente, onde essa família seria igual a Deus,
conhecedora do bem e do mal, Satanás enganou a Eva, prometendo poder, ser igual a Deus, prometendo autonomia. E aquela família tornou-se infrutífera. Aquela família caiu. Essa autossuficiência está na autonomia das famílias. Em que, pastor? Não depender de Deus. Não depender de Deus. Não ser intencional dentro do lar, dentro de casa. Quando eu falo intencional, é você conscientemente apresentar Deus nas diversas situações. Entenda, irmãos, eu não estou falando, quando eu falo de famílias, eu acredito que tem tantas configurações aqui. Quem sabe alguém viúvo, mas que é tio, ou alguém viúvo que é avô, avó. Você pode fazer a diferença na vida dos seus parentes, na vida dos seus filhos. Você pode fazer a diferença ainda. Você pode ser alguém frutífero. Alguém frutífero nas mãos do Senhor. Eu fico olhando esse exemplo que eu acabei de dar de Eva e Adão e a ideia de poder. E muitas famílias acreditam nisso e esquecem de Deus. Quantas vezes nos achamos totalmente independentes na direção da nossa vida, das escolhas que fazemos, a família, o futuro dos nossos filhos, e não nos importamos se estamos ou não dentro da vontade de Deus. Provérbios 19, 21 diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas os propósitos quem estabelece é Deus. É o propósito do Senhor que permanecerá. Por isso o plano da minha e da sua família deve estar alinhado com os propósitos de Deus. Esses planos, esses propósitos prevalecerão. Em Apocalipse 3, 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Eu lembro dessa passagem porque faz analogia às escolhas de quem está dentro de casa. Se abre a porta para Deus ou não. Precisamos ter cuidado. A autossuficiência, a tomar o direcionamento da própria vida, da própria família, sem depender de Deus, é um grande perigo. Precisamos entender e buscar humildade no Senhor. Depender de Deus em todo momento. Dependemos de Deus para amar nossa família. Dependemos de Deus para amar o nosso cônjuge. Depender de Deus não significa que não devemos agir, não é nada disso. Temos responsabilidade na família e na nossa vida, que são totalmente nossas. E que o que devemos fazer é buscar sabedoria para agir de acordo com os planos de Deus, para edificar e florescer o nosso lar. Dependa de Deus, meus irmãos. Eu lembro daquele filme, Milagre no Paraíso. Passou até recentemente. Ali nós vemos uma família totalmente dependente de Deus. Que Ele pode mudar totalmente o quadro, quando mudou o quadro daquele garoto afogado, com mais de 10 minutos, e Deus trouxe a vida. E aquele filme retrata o poder de Deus numa família que aprendeu a depender totalmente de Deus. Tem outros filmes também, como Quarto de Guerra ou Corajosos, que percebemos que eram famílias totalmente autossuficientes, e depois essas famílias foram ruindo, tornando infrutífera, secando, e ali recorrer ao Senhor, e Deus teve misericórdia. Deus quer edificar sua família, você acredita nisso? O desejo de Deus é que sua família floresça. Você acredita nisso? Mas qual é a minha responsabilidade nisso, pastor? É depender de Deus. É ter um coração humilde na presença do Senhor. É tomar as decisões recorrendo ao Senhor. Depender de Deus, trazer Deus para a realidade do seu lar, nas decisões da família, no ensinamento de um filho, numa oração, antes de uma refeição, antes de dormir, na leitura da Bíblia. Perguntar, trazer experiências, suas experiências com Deus, para dentro do seu lar. Isso mostra totalmente dependente de Deus. Nós precisamos viver dessa maneira. Augusto Nicodemo escreveu no seu livro, A Bíblia e a Família, o seguinte: que homem pode por si mesmo amar a esposa como Cristo amou a igreja? Ele faz mais uma pergunta:
Que marido pode fazer isso apenas com a força humana e carnal? Que mulher, apenas com as suas forças, submete-se ao marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo? Que filhos conseguem obedecer aos pais só com as suas próprias forças? Que pais conseguem criar os filhos apenas com as suas forças? Deus nunca espera que o façamos com as nossas forças. Não. A razão é o quê, pastor? A nossa inabilidade, a nossa incapacidade de obedecer a Deus e fazer sempre o que é correto. O que ele está dizendo é que nós dependemos de Deus para tudo. Dependemos de Deus para educar os nossos filhos. Dependemos do Senhor para ser um esposo, segundo o coração de Deus, que ame a esposa como Cristo amou a igreja. Precisamos de Deus para... Uma esposa precisa de Deus para ser submissa ao seu esposo como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo. Percebe o quanto nós dependemos de Deus? Mas percebe que a nossa carne acha e que somos totalmente inclinados a nos rebelar contra Deus e acharmos autossuficientes. Dependa de Deus, Ele quer edificar sua família. Em vão as suas mãos sem as mãos de Deus. Em vão os seus métodos sem os métodos de Deus. Em vão as suas estratégias com seus filhos, se você não dobrar os seus joelhos. Em vão você desejar uma mudança na sua esposa, se você não depende de Deus, para Ele comece a mudar primeiro o teu coração. É em vão, irmãos. Florescer um lar que floresce no Senhor é muito difícil. Tem que ter quebrantamento, tem que ter humildade, tem que ter submissão, amor a Cristo, acima de qualquer coisa. Só assim um lar floresce. Quando reconhecemos que para edificar a nossa casa, nós precisamos 100% de Deus. E isso é fé. Esse é o primeiro impedimento de uma família florescer. Achar autossuficiente, escantear Deus. Segundo impedimento é a carnalidade num ambiente familiar. A carnalidade num ambiente familiar. A carnalidade é um impedimento para Deus edificar a sua família. A carnalidade não faz a família florescer na presença de Deus. No Novo Testamento, carne se refere à condição caída do homem. A nossa condição, a nossa miséria. Romanos 8:8, a igreja pode ler comigo? Romanos 8:8, vai estar aqui no nosso projetor. Vamos ler? Não pode. Não pode agradar a Deus. Não pode. E a carne, ela aponta para isso, para a nossa natureza humana. A natureza terrena dos seres humanos, separada da influência divina. E por esta razão é que é inclinada ao pecado, oposta a Deus. O viver na carne é um impedimento para Deus agir no casamento. O viver na carne é um impedimento para Deus agir na família, na relação com os filhos. A dureza do coração, a pecaminosidade. Herdamos isso na nossa natureza, o pecado de Adão. Nossa mente é escurecida pelo pecado. Nossa vontade é inclinada para o mal. Nosso coração endurecido, insensível à voz de Deus. Por esse motivo, não somos o que devemos ser à luz da palavra de Deus. Quando a família deixa de florescer, quando age com autossuficiência, quando torna um ambiente do lar um ambiente carnal, não tem espaço para Deus. A igreja pode ler comigo Gálatas 5,16. Veja como esse versículo é importante e você vai entender. Vamos ler? Digo, porém, o seguinte: e jamais não vai. Veja quais são as obras da carne. Eu vou citar a partir do verso 19. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões,
facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E tem muitas famílias que abrem a porta, famílias cristãs, irmãos, para a carnalidade dentro de casa. Porque a vida é carnal, não é uma vida espiritual. Viver no Espírito é a forma de não satisfazer os desejos da carne. A gente percebe a família de Ló. Uma família onde a mãe olhou para onde? Para trás. Indicando onde a cultura local trouxe sérias influências na vida daquela família. Era uma família que tinha um ambiente, o quê? Carnal. A família de Ló. Um ambiente carnal. No momento que estava sendo destruída, a ordem era não olhar para trás. E qual foi? E o que a mulher fez? Olhou para trás. E Jesus disse em certo momento, lembrai-vos da mulher de Ló. Percebe a carnalidade dentro deste ambiente familiar, diferente da família de Noé. A família de Noé é outro. A família de Noé, que com certeza tiveram seus problemas, e muitos, mas uma família que diante de uma cultura totalmente perversa, em Gênesis capítulo 6 fala sobre isso, e depravada, encontrou graça diante de Deus. A família de Noé encontrou graça diante de Deus. Era um jardim florido, aquela família diante de um ambiente totalmente depravado. Totalmente depravado. Então, meus irmãos, são pecados da vida interior, tais como o orgulho, a inveja, o ódio, a luxúria, os desejos sexuais, os maus desejos, os pecados da vida exterior, tais como roubo, engano, homicídio, adultério. Essa carnalidade é o pecado dirigindo as ações dentro da família. O pecado afetou a relação do homem com Deus, com a natureza e com si próprio. Não torne a sua família um ambiente carnal, não. Pode até florescer, prosperar aos olhos humanos, mas diante de Deus, espiritualmente falando, é um ambiente seco. Não tem espaço para Deus. O pecado afeta a nossa relação em família. Afeta, e como afeta? A queda, o pecado tornou-se disfuncional. As nossas vontades, as nossas emoções. Um lar dominado pela carnalidade, imagino para onde as suas vontades irão apontar. Outra que não seja a sua esposa, por exemplo. O desejo do adultério, da pornografia, quando a carne domina sobre o espírito, a carne mais fortalecida, há um impedimento de Deus agir no meio da família, onde há um ambiente carnal. As emoções serão como vulcões. Vai explodir a qualquer momento, é ira. É palavras de baixo calão, é desrespeito no meio do lar. Você não pode um contraponto, você não pode contrariar o seu cônjuge. Ele já vira um bicho. Esse é um ambiente carnal. Falta o fruto do Espírito. É a raiva, é a indiferença, é o cinismo, a manipulação, a divisão. Como Deus pode edificar uma família onde tem um ambiente carnal? Onde não tem quebrantamento. Mas a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é o quê? Fiel e justo. Onde abundou um pecado, Paulo diz, superabundou o quê? Graça de Deus. E como nós precisamos disso. Quando a família deixa de florescer? Quando se acha autossuficiente? Quando torna lá um ambiente carnal? E por último, já encerrando essa reflexão, quando há murmuração na família. Quando a família deixa de florescer? Quando existe murmuração. Deuteronômio 1, 27. A igreja pode ler comigo? Deuteronômio capítulo 1, o verso 27. Vamos ler?
ódio de nós e por isso nos tirou da terra para nos entregar nas mãos. Eles ficaram murmurando aonde? Em suas tendas. E Deus ouvindo o que tinha em cada tenda. Murmuração contra o líder, Moisés. Murmuração contra Deus. Insatisfeitos. Certamente o Senhor nos odeia. Pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus. Estavam falando mal de Deus, insatisfeitos. O povo murmurava contra o governo do Senhor. E assim muitas vezes em nosso lar, o marido queixa-se da esposa e a esposa queixa-se do marido. O filho lastima-se pelos pais que tem. Na casa há um sentimento, um clima de ingratidão, de insatisfação, de desordem. Não tem respeito, já não há apoio em muitos lares. Queixa-se de Deus. E de que se queixa um homem? A Bíblia diz. Se queixa de quê? Cada um dos seus pecados. Recebe o bem de Deus com prazer, mas o mal pode aceitar. Jó falou sobre isso. Jó falou sobre isso. Já não há mais sentimento de gratidão, de satisfação, de contentamento por aquilo que Deus nos dá. O perigo da murmuração é a comparação. É esposo comparando a esposa com outras mulheres. E murmura e aponta. É a esposa comparando o esposo. É os filhos sendo comparados. E diminui o valor do outro. E não confiam mais na vontade de Deus. Vou contar uma ilustração. Conta-se uma história de um vendedor. Num quiosque da rua que vendia laranja a 50 centavos cada uma. Um atleta que passava por ali a correr lançou 2 moedas de 25 centavos no balde, mas não levou nenhuma laranja. Ele fez a mesma coisa diariamente durante 2 meses. Um dia, quando o atleta passava, o vendedor fez-lo parar. O corredor perguntou: provavelmente quer saber por que deixo o dinheiro, mas nunca levo uma laranja, certo? Não, disse o vendedor. Quero apenas dizer-lhe que as laranjas subiram para 60 centavos cada. Muitas vezes, como crentes, tratamos Deus com esta mesma atitude. Não apenas somos ingratos para com o que Ele nos dá, mas queremos mais. Muito mais. De alguma maneira sentimos que Deus nos deve boa saúde, Deus está nos devendo uma vida confortável, Deus está nos devendo umas bênçãos materiais. Claro que Deus não nos deve nada. Ele deve ser tudo para nós. Agradeça a Deus pela sua família. Sei que ela não é perfeita, a minha não é não. Mas olhe para os seus filhos, olhe para a sua família e agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus. Louve a Deus pela vida deles. Agradeça a Deus por quem Ele colocou ao seu lado. Seja você com seu filho só, ou você que está sendo criado pelo avô, pelo tio, pela tia. Agradeça a Deus. Sei que neste mundo de aflições tem histórias doloridas. E quem sabe aqui entre nós tem dessas histórias. Mas Deus prometeu nunca nos abandonar. Deus sabe como trabalha. Esposa, ame o teu esposo. Esposo, ama a tua esposa, como Cristo amou a igreja. Pais, aqui presente, ama os seus filhos. E sejam pais segundo o coração de Deus para o coração deles. A família que Deus edifica, a família que Deus floresce, é aquela que depende dEle, que encontra forças nele, que busca viver para agradar a Ele em santidade e que se arrepende do pecado e que tem um coração grato. Aí você diz: pastor, como florescer no meu lar? E concluo com João capítulo 15. Você pode ler comigo? João capítulo 15.
no verso 1 diz assim, a igreja pode ler? Eu sou a videira verdadeira e meu pai. Verso 2, toda vara ele corta e tudo que dá fruto para... Verso 3, vocês já estão limpos por causa... Verso 4, permaneçam em mim, como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, senão assim... E aí? Pastor, como a minha família florescer? Olhe para você. Você está permanecendo em Deus? Deixa Ele podar para dar mais fruto. Aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Por meio da sua vida, o Evangelho vai fazer a diferença no seu lar. Pastor Samuel. Convido a igreja a ficar de pé. Quando a família deixa de florescer, quando sente que é autossuficiente, semeia um ambiente carnal e vive murmurando. E você viu que não é dessa forma que Deus deseja. Não sei como você vê o seu lar nessa noite. Como você espera que Deus traga transformação. Mas nessa noite você viu onde você deve permanecer para que sua família floresça na presença do Senhor. Oremos. Senhor, Tu olha para mim e para cada um de nós aqui e sabe como está o nosso lar, Pai. Como está a nossa família. O Senhor conhece as nossas histórias, Pai. Muitos, quem sabe, têm histórias tristes, Pai. Doloridas. E quando lembra, Deus, poder até dizer, meu Deus, se eu conhecesse antes a Ti, tivesse um encontro contigo, eu tomaria decisões diferentes na minha vida. Deus, dá o conforto e o bálsamo neste coração, Pai. Seja com aqueles, Pai, que se veem sozinhos dentro do lar, Pai. Olha para um esposo, olha para um filho e deseja tanto andar junto para a igreja, conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Fortalece essa esposa, fortalece esse esposo, Deus. Que eles possam florescer dentro dos seus lares, Pai. Sendo uma carta viva, Pai, do Teu poder, Deus. Ajude aqueles, Senhor, que estão enfrentando, aquelas famílias que estão enfrentando problemas nesse momento, Pai, de conflitos, desentendimentos, Pai. Crise financeira, Pai. Falta de amor, falta de respeito, falta de perdão, Pai. Uma bagunça ao lar, Pai. Seja com aqueles pais que perderam autoridade sobre a vida dos filhos, Pai. Dá sabedoria a esses pais, Deus. Seja com aqueles filhos que se comportam dentro de casa de forma rebelde, Pai. Tem misericórdia desses filhos, Pai. Para que eles voltem a honrar primeiro a Ti e a honrar os seus pais, Deus. Deus, floresce cada lar aqui, Pai. Tira do nosso coração a soberba, o orgulho, a autossuficiência, Pai. Porque nós somos pó e dependemos totalmente de Ti, Senhor. Tira, Senhor. Nos ajuda a sermos dependentes de Ti em tudo dentro do nosso lar. Deus, olha também, Senhor, se há um ambiente carnal, Pai, no nosso lar, nos mostra para que possamos nos arrepender, Pai, e mudar isso em nome de Jesus. Senhor, nos dá um coração mais grato, Pai. Tira a murmuração dos lábios que já amanhece, Deus, reclamando, dorme reclamando. É uma insatisfação tão grande, Jesus. Deus, coloca gratidão nesse coração, Pai. Deus, nós cremos na Tua palavra quando diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Que essa seja a escolha, Senhor, todos os dias, nossa, Senhor. E não olhar para trás, mas olhar para Ti.
Leva-nos em paz, Senhor, com a Tua bênção para o nosso lar. Nos dá um bom descanso. Abençoe a EBT e todas as programações que terão nos próximos dias. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Agradecendo por mais um culto de oração. Seja com aqueles que estão enfermos, Pai. Te apresento a vida da Sofia, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dela. Seja com a vida de Judite, a vida de Nael. Cada família que tem enfrentado enfermidade dentro do lar, eles precisam da sua graça, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém. Vão na paz, irmãos. Um bom descanso, uma boa noite. Deus abençoe.